Quero convidar você a me acompanhar nessa oração. Mas antes de orarmos, queria falar que as nossas crianças estão com a Cláudia, tia Cláudia. Tem alguma criança que não foi ainda para o Momento Kids? Pode descer ali que o pessoal da recepção vai ajudar vocês, ok? Oremos. Pai, nós queremos te agradecer por esse tempo de adoração. Nós tivemos um tempo fantástico, ó Deus, onde fomos relembrados das confissões, fomos exortados através da Tua palavra ao arrependimento no momento da confissão, fomos inspirados, ó Deus, a adorar ao Senhor de todo o nosso coração através das músicas, mas neste momento nós vamos parar e ouvir, ó Deus, a exposição da Tua palavra. Queremos te pedir, Senhor, que em nome de Jesus o Senhor nos dê a graça e a unção do Santo Espírito para que os nossos corações estejam atentos e sensíveis à Tua vontade. Que o Senhor, ó Deus, nos abra, Pai. Que a Tua vontade seja plena na nossa vida, que o Teu reino nessa noite venha. Para que possamos experimentar, ó Deus, da Tua palavra e não somente ter uma experiência mística, viva, com a Tua palavra, mas a nós termos uma experiência real, de atitude, de mudança e de transformação do nosso coração. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Abra comigo o livro de Marcos, capítulo 15, a partir do verso de número 21. A partir do verso de número 21. Você pode acompanhar na sua versão que você mais gosta. Se você quiser me acompanhar na versão da projeção, é a Nova Versão Internacional das Sagradas Escrituras. Diz o seguinte: certo homem de Cirene, chamado Simão, pai de Alexandre e de Rufo, passava por ali, enquanto chegando do campo. E eles o forçaram a carregar a cruz. Levaram Jesus ao lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Então, deram vinho misturado com mirra, mas ele não bebeu, e o crucificaram. Dividindo as roupas dele, tiraram sorte para saber com que cada um iria ficar. Eram 9 horas da manhã quando o crucificaram, e assim estava escrito na acusação contra ele: o Rei dos Judeus. Com ele crucificaram 2 ladrões, um à sua direita e o outro à sua esquerda. E cumpriu-se as escrituras que diz: ele foi contado entre os transgressores. Os que passavam lançavam-lhe insultos, balançavam a cabeça e dizendo: ora, você que destrói o templo e o reedifica em 3 dias, desça da cruz e salve-se a si mesmo. Da mesma forma, os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei zombavam dele entre si, dizendo: salvou os outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo. O Cristo, o Rei de Israel, desça da cruz para que o vejamos e creiamos. Os que foram crucificados com ele também o insultavam. E houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Quando alguns dos que estavam presentes ouviram isso, disseram: ouçam, ele está chamando Elias. Um deles correu, embebedou uma esponja em vinagre, colocou na ponta de uma lança e deu a Jesus para beber. E disse: deixe-no e vejamos se Elias vem livrá-lo daí. Mas Jesus, com um alto brado, expirou. O véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. Quando o centurião que estava na frente de Jesus ouviu o seu brado e viu como ele morreu, disse: realmente este homem era o Filho de Deus. Algumas mulheres estavam observando de longe. Entre elas estavam Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, o mais jovem, e de José. Na Galiléia, elas tinham seguido e servido a Jesus. Muitas outras mulheres que tinham subido com ela e para Jerusalém também estavam ali. Era o dia da preparação.
isso é, a véspera do sábado. José de Arimateia, membro do destaque do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, dirigiu-se corajosamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Pilatos ficou surpreso ao ouvir que Jesus já estava morto. Chamando o centurião, perguntou-lhe se Jesus já tinha morrido. Sendo informado pelo centurião, entregou o corpo a José. Então José comprou um lençol de linho, baixou o corpo na cruz, envolveu no lençol e colocou em um sepulcro, cavado na rocha. Depois, fez rolar uma pedra sobre a entrada do sepulcro. Maria Madalena e Maria, mãe de José, viram onde ele fora colocado. Toda vez que nós estamos estudando o texto de Marcos, uma das coisas que eu tenho insistido com vocês é duas perguntas que nós precisamos fazer quando estamos lendo um texto de narrativa. A primeira pergunta é: qual é a missão deste texto? Qual é a missão desse texto? Todo texto bíblico que é inspirado por Deus tem uma missão no nosso coração. Todo texto bíblico ele é inspirado por Deus e, como Paulo diz a Timóteo, todo texto bíblico, toda a escritura sagrada é inspirada por Deus e, por ser inspirada por Deus, ela é útil para mim e para você. Útil para a correção, para a exortação, para o nosso crescimento na fé, para a nossa maturidade. Então, todo texto da Sagrada Escritura, ele tem uma missão. Então, quando você está, assim como nós acabamos de ler, esse texto das Sagradas Escrituras, uma pergunta deve ser feita. Qual é a missão desse texto? Uma segunda pergunta é de que maneira ele nos forma como uma comunidade missional. Porque, apesar de o texto ser aplicado muitas vezes de forma pessoal, ele não pode ser aplicado simplesmente de forma pessoal. Ele é aplicado dentro da comunidade, dentro do contexto maior da missão. Então, Deus está formando uma comunidade de discípulos que falem do reino, que manifestem o reino, que sejam o sal da terra e a luz do mundo. Mas essa comunidade missional, ela é moldada no caráter de Cristo Jesus, para se assemelhar ao Cristo. Então, essas perguntas, elas precisam ser respondidas diante do texto que nós lemos. Por quê? Porque esse texto não pode ser simplesmente uma boa ideia. Ele não pode ficar no mundo das ideias. A nossa fé, uma fé que expressa a sabedoria bíblica, ela é uma fé real, praticada no dia a dia. Não existe discípulo de Jesus domingueiro. Discípulo de Jesus que se reúne aos domingos para adorá-lo. Este momento aqui de comunidade ao qual nós nos reunimos deveria ser um momento de êxtase maior da comunidade. Durante a semana, nós nos desgastamos pelo reino de Deus e fizemos missão nas mais variadas áreas aonde nós atuamos. Fizemos missão no nosso trabalho, dentro das nossas famílias, nos nossos relacionamentos. E agora, neste momento, nós nos reunimos como povo de Deus para entregar isso a Ele. Para dar isso a Ele. Para tributar isso a Ele em louvor e adoração. Então, perceba que muda a dinâmica do culto também. Você não vem aqui para ser tocado. Você não vem aqui buscando uma palavra. Você vem aqui, de fato, para adorar a Deus. Para adorar a Deus. Isso não quer dizer que, ao adorar a Deus, Deus não vai falar com você. Deus não vai lhe tocar. Deus não vai te exortar. Deus não vai te pressionar. Lógico que isso acontece porque toda vez que nós nos reunimos, abrimos a palavra, nós somos confrontados por ela. Mas diante dessa palavra que nós acabamos de ouvir, eu gostaria de convidar vocês à seguinte questão: qual é o verdadeiro valor de uma vida? Qual é o verdadeiro valor
de uma vida. Tem como nós mensurarmos o valor de uma vida? Tem como quantificarmos o valor de uma vida? Dá para fazermos essa conta? Quanto vale os seus anos? Quanto vale o seu tempo? Dizem os especialistas do mercado, os coaches, que o bem mais precioso que nós temos é o nosso tempo. Tanto é verdade que nós vendemos o nosso tempo como força de trabalho para conseguirmos algum dinheiro, algum recurso. Nós trocamos o nosso tempo por dinheiro, por recurso. No entanto, será que nós conseguimos determinar o valor de uma vida? Será que aquilo que você ganha por hora trabalhada é de fato o seu valor intrínseco? Ou o valor de uma vida? Ou o valor do seu tempo? Veja, eu não estou pedindo para você dar o eject no seu trabalho aí não, tá bom? Fique tranquilo. Mas o que eu estou tentando fazer é você pensar que muitas vezes nós valorizamos, ou melhor, subvalorizamos o nosso tempo. Subvalorizamos a nossa vida. Existe um filme antigo, talvez os mais novos aqui não o conheçam, mas é um clássico. É um clássico. É um clássico do Steven Spielberg, chamado A Lista de Schindler. Um filme preto e branco. Preto e branco. Que até nos choca, porque é um filme recente. Quer dizer, recente para quem já nasceu em 1981. Né? Recente para quem aqueles que nasceram no ano 2000, talvez não seja tão recente. Mas para mim é recente. E este filme conta a história de Oskar Schindler. Oskar Schindler foi um homem que se envolveu com o sistema nazista e como empresário alemão, ele teve a oportunidade, quando o regime nazista tomou algumas fábricas dos empresários judeus, essas fábricas foram entregues a empresários alemães. Oskar Schindler era um deles. E Oskar Schindler, então, ele trabalhando com a submão de obra de judeus, ele começou a ser tocado, a ser comovido, e Oskar Schindler, então, ele começou a salvar os judeus, através daquilo que ficou conhecido na história como a Lista de Schindler. No final do filme, Oskar Schindler ganha dos judeus um anel com a seguinte escritura: quem salva uma vida, salva o mundo inteiro. Quem salva uma vida, salva o mundo inteiro. Ressoa profundamente com a visão reformada do sacrifício de Jesus, onde a salvação de uma única alma é de valor incalculável e reflete o amor redentor de Deus. Na teologia reformada, a obra de Cristo na cruz é vista como um ato supremo de salvação. É um ato central na história da humanidade. Embora Jesus tenha vindo para salvar uma multidão incontável, porque Jesus está formando um povo de adoração a Deus, a profundidade do seu sacrifício não é diluída pela quantidade. Cada vida resgatada por Cristo é um valor eterno, como se ele tivesse morrido apenas por aquela pessoa. Esse conceito está em harmonia com a frase do Talmud, que é a frase: quem salva uma vida, salva o mundo inteiro. Pois, no ato de salvar uma única vida, Cristo revela o infinito amor de Deus que Deus atribui a cada ser humano. Isso é também refletido nas palavras do próprio Jesus, em, por exemplo, Lucas capítulo 15, verso de número 7. Haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. A festa no céu
por uma única conversão, sublinha o valor singular de cada alma diante de Deus. O sacrifício de Jesus não foi apenas um ato genérico de redenção, mas um ato profundamente pessoal sobre a vida de cada um aqui. Dentro da nossa teologia reformada, ela enfatiza a morte de Jesus e assegura que a salvação que Deus nos deu, nós não perdemos, porque afinal de contas, ela é uma obra perfeita. Ela não precisa de reparos. A obra de Cristo sobre nossa vida não precisa da nossa ajuda. Não precisa das nossas virtudes, porque todas as virtudes são do próprio Cristo. São do próprio Cristo. Então, nós não somos convidados a nos salvar, porque isso seria uma incoerência com as Sagradas Escrituras. Nós já somos salvos por esse amor e por aquela cruz. No entanto, nós participamos da missão redentora de Cristo. Nós participamos da missão redentora de Cristo, refletindo a verdade do seu sacrifício. Sendo assim, nós somos chamados a sermos um povo distinto entre uma sociedade corrupta. Somos convidados a ser a luz do mundo, aquele povo que dá novas cores, nova vida a um mundo tão cinza, tão cruel. Nós somos convidados pelo Evangelho a sermos o sal da terra, a saborizar a terra, a salgar a terra, a conservar a bondade que existe no mundo, a refletirmos de maneira peculiar a graça de Deus. Sendo assim, existe um valor intrínseco sobre cada pessoa salva pelo Evangelho de Cristo Jesus. Cristo Jesus morre para formar um povo de adoração. Mas esse povo de adoração é feito de indivíduos, de pessoas. Bom, mas como que se dá essa salvação? Porque o texto que nós lemos, em Marcos capítulo 15, fala a respeito de uns momentos mais sublimes do Evangelho. Não sei você, mas talvez dentro da nossa cultura, ela está esvaziando o sacrifício de Cristo. Perceba, a nossa cultura, tentando fazer de Jesus um cara legal, está esvaziando o sacrifício de Cristo Jesus por nós na cruz. Um dos filmes mais chocantes dos últimos tempos a respeito de Jesus foi o filme A Paixão de Cristo, de Mel Gibson. A Paixão de Cristo. E eu não sei você, mas alguns cristãos que assistiram àquele filme ficaram horrorizados. Horrorizados por tamanha violência. Horrorizados porque nós estamos acostumados a ver Jesus apanhar, ser humilhado, ser crucificado, mas não ter sangue nenhum. No entanto, o filme do Mel Gibson, apesar de um fundo católico romano em sua teologia, ele expressa de maneira visceral o sofrimento do Cristo. O chicote nas suas costas, que era formado, que era entrelaçado com bolas de metal e lascas de osso. Cícero, um dos historiadores de Roma, diz que a pessoa que era chicoteada, provavelmente depois de 40 chibatadas, ou ela estava morta, porque a sua pele, a sua carne se descolava dos seus ossos, ou ela desmaiava. O texto que nós acabamos de ler mostra a realidade do sacrifício de Cristo Jesus por nós na cruz do Calvário. Mas parece que é um texto que não nos empolga. Parece que é mais um texto. O nosso coração não se comove. Nós lemos esse texto como lemos a bula de um remédio.
como lemos a bula de um remédio. Nós lemos esse texto como lemos a notícia do jornal da nossa cidade. Nós lemos esse texto, talvez, como lemos as páginas de um romance escrito por alguns dos nossos autores favoritos. Mas ao ler esse texto, o nosso coração deveria entrar em colapso. O nosso coração deveria ficar contrido e abatido, porque todo aquele sacrifício foi por mim e por você. Para nos salvar, para nos regenerar. Então, quais são os princípios? Qual a missão desse texto? Como Jesus quer formar em nós um caráter que glorifique o nome do Pai? Primeiro, Jesus foi despido e exposto na cruz para que, em nossa vergonha e fragilidade, pudéssemos ser revestidos de sua justiça e amor inabalável. Jesus foi despido e exposto na cruz para que, em nossa vergonha e fragilidade, pudéssemos ser revestidos de sua justiça e amor inabalável. Porque Isaías 53 diz que Deus agradou moê-lo. Deus agradou moê-lo. Jesus, ele foi exposto naquela cruz, não por causa das fragilidades dele, por causa das nossas fragilidades, dos nossos pecados, da nossa adundez. Não sei se você lembra, mas em Gênesis capítulo 3, quando o homem e a mulher comem do fruto do conhecimento do bem e do mal, algo acontece. Diz o texto bíblico que os olhos deles foram abertos e eles se encontravam nus. Se encontravam nus. Se encontravam nus, frágeis, despidos, sem proteção alguma. Ao tentarem se proteger, fizeram roupas com folhas que haviam ali no jardim. Uma das proteções mais frágeis que o homem pode costurar para tentar se proteger, porque toda a proteção que nós tentamos fazer com as nossas próprias forças, ela é frágil. E é isso que o texto de Gênesis está representando. Mas Deus, em sua graça e misericórdia, ele faz o quê? Não sei se você lembra, mas o texto bíblico diz que Deus, em sua graça e misericórdia, ele mata, ele sacrifica um cordeiro e com as peles daquele cordeiro ele veste o homem e a mulher. E a cruz do Calvário é a consumação daquilo que Deus fez em Gênesis 3. A cruz do Calvário é a consumação. A cruz do Calvário é o Cordeiro sendo morto por mim e por você e nos revestindo com seu amor e a sua graça. Agora veja como o texto demonstra essa realidade. Perceba, verso de número 22. Levando Jesus ao lugar chamado Gólgota, ele que quer dizer lugar da caveira, então lhe deram vinho e misturado com mirra, que era como se fosse um entorpecente, uma anestesia, para que Jesus pudesse não sofrer o tanto que ele já estava sofrendo. Mas perceba que Jesus rejeitou. Rejeitou porque o texto de Isaías nos diz que ele precisaria sofrer, que ele não poderia escolher o caminho mais fácil. Por causa dos nossos pecados, Jesus rejeita a anestesia e ele sofre a total ira de Deus. E o verso 24 chega e diz: e o crucificaram, dividindo as roupas dele, tiraram sorte para saber com que cada um iria ficar. E eles retiraram as roupas do Cristo. No relato de Marcos, capítulo 15, versos de 21 a 47, vemos Jesus, o Filho de Deus, sendo crucificado. O ato mais humilhante e brutal reservado aos criminosos mais desprezíveis. A própria palavra cruz, como diz Cícero, deveria estar muito distante, não apenas da pessoa de um cidadão romano, mas também de seus pensamentos, olhos e ouvidos.
a simples menção dela é indigna de um cidadão romano e de um homem livre. A cruz era um dos castigos, uma das penas capitais mais cruéis, porque ela era humilhante. Humilhante. Contudo, Jesus escolheu o caminho da vergonha e da dor por nós. Diz o texto bíblico que sobre as roupas de Jesus foi lançado sorte para que os soldados romanos dividissem com eles as roupas. Alguns estudiosos das Sagradas Escrituras diz que Jesus ficou com uma tanga só, para esconder as suas partes íntimas. Outros estudiosos um pouco mais liberais dizem que Jesus estava nu. Dizem que Jesus estava nu. Historicamente, Jesus é retratado com uma tanga. A crucificação de Jesus não foi um erro trágico, mas foi um ponto culminante do plano redentor de Deus. Quando olhamos para a cruz de Jesus, quando o vemos nu e desamparado, nós devemos nos ver lá. Nós devemos nos ver naquele sofrimento. Vemos o Deus que se fez vulnerável por amor a nós. O Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador dos céus e da terra. Eu não sei se você tem a consciência, mas, por exemplo, no Evangelho de João, no início do Evangelho de João, João diz que Jesus é aquele que forma todas as coisas, que Jesus é a palavra de Deus que constrói todas as coisas. Então, aquele que constrói, aquele que fez todas as coisas visíveis e invisíveis, se fez vulnerável por mim e por você, se fez por amor vulnerável. Jesus, ele foi despido e exposto para que todas as nossas vergonhas e pecados fossem cobertos. A cruz, que deveria ser símbolo de maldição e vergonha, torna-se em Cristo o lugar onde somos revestidos de sua graça e amor. Na cruz, Jesus troca a nossa nudez espiritual, a nossa condição de desespero e pecado, pelo seu manto de graça e justiça. Assim como ele foi exposto ao escárnio, nós somos chamados a viver revestidos de sua bondade e misericórdia. Jesus, ele é exposto ao escárnio. No entanto, eu e você somos convidados a vivermos debaixo da misericórdia e do amor de Deus. Não porque nós merecemos, mas porque ele nos amou primeiro. Não porque nós temos mérito, porque os méritos são dele. E são dele porque ele suportou a cruz para nos moldar e para transformar o nosso caráter. O que nós deveríamos fazer, então, diante disso? Qual deveria ser a nossa atitude diante de tão grande amor? De tão grande misericórdia? Talvez a única coisa que cabe aqui é se ajoelhar de gratidão. Deixa eu perguntar para você, então. Me permita entrar na sua vida. Qual foi a última vez que você agradeceu a Deus pela sua salvação? Qual foi a última vez que você se ajoelhou diante desse grande Deus e falou para ele: Senhor, obrigado porque eu não tenho mérito algum, eu não tenho bondade alguma, no meu coração só existe pecado. No entanto, o Senhor me amou, o Senhor viu a minha fragilidade, o Senhor viu a minha nudez e o Senhor me vestiu de graça e bondade. Qual foi a última vez que você fez isso? Perceba uma coisa.
Será que o nosso coração não é grato pelo sacrifício de Cristo Jesus? Ou nós só somos gratos pelas bênçãos que Ele nos proporciona? O que é mais importante? Não, vamos ser sinceros, o que é mais importante? Ser alguém salvo pela graça, ou ser alguém abençoado? Próspero. Vamos tirar a linguagem religiosa. Próspero. O que é mais importante? Você trocaria a sua salvação pela prosperidade? Você trocaria a sua salvação pela prosperidade? Você abriria a mão do sacrifício de Cristo Jesus pela prosperidade, por aquela prosperidade que tanto nós buscamos, brigamos como casais, lutamos dia após dia? A única coisa que cabe diante de tão grande amor, é nos ajoelharmos e sermos gratos, vivermos uma vida humilde de sacrifício uns pelos outros, demonstrando graça, porque afinal nós recebemos graça e fomos amados de maneira extravagante. É inconcebível alguém que recebeu tamanha graça não viver de forma agraciada. Há um tempo atrás, em uma terra muito distante, aonde eu era pastor, logo no meu começo de ministério, eu me vi num dos maiores dilemas. Um dos meus liderados, líder de ministério, empresário famoso, foi em uma festa Calma aí, então. Vocês estão me ouvindo aí? Então, depois o pessoal arruma lá para a internet. Senão a gente vai ter que pregar durante a semana para a internet o texto. Onde eu estava? Um dos maiores dilemas que eu vivi no início do meu pastorado. Um dos meus líderes, empresário, foi uma festa, se envolveu com uma garota de programa e ele era casado. Veio falar comigo. Eu olhei para ele e falei: bom, a única coisa que você tem a fazer é o seguinte: eu conto ou você conta para sua esposa? Eu conto ou você conta? A gente não pode viver na mentira. Mas pastor, ela nunca vai saber, não me interessa. Não me interessa. O que iremos fazer? Ele respirou fundo e falou o seguinte: bom, se eu fui homem de cometer o erro, eu preciso ser homem de consertar o erro. Eu falei: tá bom, eu te dou uma semana. Passou-se uma semana, o casal veio conversar comigo e eu já pronto para tentar resolver o problema. Daí a mulher olhou para mim e falou o seguinte, uma das frases mais inesperadas, eu nunca mais ouvi na minha vida isso. Ela olhou, eu falei: e aí? Qual é a decisão de vocês? Ela olhou para mim e falou assim: pastor, assim como Jesus Cristo me perdoou na cruz do Calvário por todos os meus pecados, eu perdoo o meu esposo pelo pecado dele. Essa é uma pessoa que entendeu a graça. Essa é uma pessoa que entendeu a graça.
que ela não faz diferença de pecado gigantesco e pecado pequeno. Que não existe pecadinho e pecadão, vida mais santa e vida menos santa. Todos fomos destituídos da graça de Deus, todos somos pecadores. Da mesma forma, ela falou, da mesma forma que Jesus Cristo morreu naquela cruz pelos meus pecados, da mesma forma que aquela graça maravilhosa me atingiu, me salvou e me transformou, eu não vou reter graça. Eu vou perdoar. Foi a única vez em 20 anos de ministério que eu ouvi isso. Porque é uma das coisas mais difíceis que nós temos dentro do meio evangélico é demonstrar graça para as pessoas. Infelizmente. Infelizmente. Nós somos agraciados, nós somos amados. Deus derrama misericórdia e amor sobre nossas vidas. Deus nos perdoa de todos os nossos pecados e Deus não joga na cara os nossos pecados à torta e à direita, ou joga. Diz as Sagradas Escrituras que Ele, ao ouvir a confissão humilde dos nossos pecados, Ele joga os nossos pecados no abismo do esquecimento. Quem é você para ficar relembrando as pessoas dos erros que elas cometeram, se elas já pediram perdão? Quem é você? Quem sou eu? Como diz um pregador que vocês gostam, o Hernandes Dias Lopes, o favorito da Igreja Presbiteriana do Brasil, o nosso Charles Spurgeon, ele diz o seguinte, que o perdão é a asepsia da alma. É a asepsia da alma. Você precisa aprender a perdoar. Porque você foi perdoado na cruz do Calvário. Porque eu fui perdoado na cruz do Calvário. Todas as pessoas, mesmo cometendo os erros que elas cometem, assim como Jesus nos dá todos os dias uma segunda chance, você deve dar uma segunda chance às pessoas. Por mais louco que isso pareça, por mais sem nexo que isso possa parecer para a nossa cultura, porque vai ser para a nossa cultura dessa forma. Segundo princípio que o texto me ensina, Jesus experimentou o abandono do Pai para que nós, que estamos distantes, pudéssemos ser trazidos para a intimidade da família de Deus. Perceba o que o texto de Marcos capítulo 15 diz. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa, meu Deus, por que me desamparaste? Mas Jesus, com um alto brado, expirou. E o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. Jesus, na cruz do Calvário, Ele suporta a nossa desolação, a nossa solidão. Pela primeira vez na história, Jesus está separado do Deus Criador, do Deus Pai. Quando Jesus clama na cruz, meu Deus, por que me desamparaste? Ele está experimentando o isolamento que nós, pecadores, deveríamos enfrentar, mas não enfrentamos por causa do amor e da graça do Cristo. No entanto, essa separação momentânea dele e do Pai abriu o caminho para a nossa adoção como filhos. Perceba que ela é demonstrada a nossa adoção como filhos no verso de número 39, no verso de número 38. E o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. O véu do santuário rasgou-se em 2 partes. Aquele véu que separava o Santo dos Santos dos outros lugares do templo.
Só poderia entrar no Santo dos Santos o sacerdote que estava em serviço. E se aquele sacerdote, se aquele homem separado para o serviço estivesse em pecado, meu irmão, não dava bom para ele. Não dava bom porque ele morria. Diz que o sacerdote ele entrava com uma corda amarrada na cintura. E se desse ruim, ninguém entrava. Puxava o homem lá de dentro. Agora perceba, o que o sacrifício de Cristo Jesus faz? Ele rasga o quê? O véu da separação. Aquilo que nos separava do Santo dos Santos, a partir do sacrifício de Cristo Jesus, não existe mais. Não existe mais. Calvino, então, ele vai dizer: a menos que saibamos o quão profundamente fomos libertos nunca saberemos o quão grande é o amor de Deus. A menos que saibamos o quão profundamente fomos libertos, o quão pesado é o nosso pecado, qual é o tamanho da separação que existia entre nós, seres humanos, e o Deus Santo. Se você não consegue entender essa separação, você não vai entender aquilo que Cristo fez tão grande na cruz por mim e por você. E aqui está um dos problemas da nossa teologia sentimental do século XXI. Porque na teologia sentimental do século XXI, nós chamamos o Deus Todo-Poderoso do cara lá de cima. Na teologia sentimental do século XXI, algumas das músicas evangélicas dizem que você deve sentar no colo de Deus. Diz que você deve abraçar a Deus. E, em certa medida, essas músicas sentimentais do século XXI não estão erradas, porque o Santo dos Santos, o véu, foi rasgado. No entanto, quando nós só vivemos nessa esfera desse sentimentalismo barato, nós esquecemos do profundo trabalho que foi a cruz do Calvário para que nós pudéssemos abraçar Deus, então. Ou melhor, não somos nós que abraçamos a Deus, mas nós somos abraçados por Deus através da pessoa do Espírito Santo. O movimento nunca é nosso para Deus. O movimento sempre é de Deus em nossa direção. Mas nós insistimos com a teologia do século XXI, onde o homem é o centro de todas as coisas. Então o homem, poeira cósmica, decide se quer Deus ou não. E o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis que existem, está refém deste homem. Não é louco isso? O Criador refém da criatura. Não é um absurdo. É um absurdo da nossa teologia. Você acha que Deus fica esperando que você ore por Ele, ore para Ele? Muitas vezes nós temos a impressão de que o nosso relacionamento com Deus é o relacionamento que, por exemplo, nós temos com os nossos filhos. Né? Como é bom o seu filho dizer para você que ele ama você, não é verdade? Quando um filho, de maneira espontânea, sem interesses, de maneira muito espontânea, chega para você e fala assim: papai, eu te amo. Não é bacana isso? Aqueles que são pai sabem disso. Ou se você tem um outro relacionamento, quando a sua esposa, sem interesse algum, faz aquele cafuné em você, depois de um dia de trabalho, diz: eu te amo, meu amor. Você pergunta: o que você quer? Ela fala: não quero nada. Você acha até estranho. Não é verdade? Ou quando o homem, sem data nenhuma, que é uma coisa rara de se acontecer,
chega em casa com umas flores e um chocolate para a esposa. A mulher olha para o homem e fala: o que você fez de errado? O que você fez de errado para trazer essas coisas agora aqui para mim? Alguma coisa de errado você fez. Você fala: não fiz nada de errado. Nós não estamos acostumados com a graça. No entanto, nós achamos que Deus fica como nós, esperando. Ele precisa desses rompantes nossos de amor por Ele, de paixão por Ele. Você acha mesmo que Deus é carente como nós somos carentes? Que o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, fica esperando você? Ele não precisa de você. Essa é a verdade. Ele não precisa. Tudo o que Ele fez por você, e aqui está o escândalo para nós. Tudo o que Ele fez por você foi porque Ele quis fazer por você. Foi o amor desinteressado dEle. Altruísta, abnegado, gracioso. Ele fez, não porque você é bom, porque você é legal, porque você faz falta para Ele. Não, Ele fez porque Ele disse que ia fazer e Ele resolveu isso na eternidade. Tanto é verdade isso, que o centurião, ele tem uma experiência de conversão ao ver o sofrimento de Jesus. Vocês perceberam isso? Que o centurião, ele tem uma experiência de conversão ao ver o sofrimento de Jesus, ao ver o brado de Jesus. Ao ver. Tamanha foi a dor, tamanho foi o brado, profunda foi aquela dor por nós, que um homem pagão, um centurião romano, cheios dos seus deuses. O que ele diz? Ao final da crucificação, o que ele diz? Realmente este cara, este homem, era o Filho de Deus. Nós estávamos diante do Filho de Deus e nós o matamos. Tamanha foi aquela experiência. E ao lermos esse texto, o nosso coração não se comove. Ao meditarmos sobre essa verdade, nós dormimos. Ou estamos mais incomodados ou mais preocupados com o que nós vamos fazer na segunda-feira. Alguma coisa está em desordem em nós, para que isso não transforme a nossa vida e o nosso coração. Vou compartilhar com vocês a terceira e última expectativa do texto. A cruz nos dá coragem, pois nossa esperança está no reino eterno de Deus, não nas promessas efêmeras do mundo. A cruz, então, diante dessa cruz, nós recebemos coragem. Essa cruz é doadora de coragem. De coragem. Pois quando nós estamos diante dessa cruz, quando nós abraçamos essa cruz, nós percebemos a verdadeira esperança. A nossa expectativa, então, se volta para o reino eterno de Deus. E todas as promessas efêmeras, feitas por nós, por este mundo, elas perdem a cor. Elas perdem a cor. Perceba o que acontece. José de Arimateia. Membro da onde? Membro da onde? Do Sinédrio. Pergunta: quem é ou qual instituição é o Sinédrio? Quem mandou Jesus para a cruz? O Sinédrio. José de Arimateia
membro do Sinédrio, só membro do Sinédrio? Não. Marcos diz, membro de destaque do Sinédrio. Alguém de grande importância dentro do sistema religioso. Talvez um dos homens que votou pela crucificação de Jesus. Que presenciou o que Jesus passou no Sinédrio. O escárnio que Jesus passou no Sinédrio. Este homem, perceba o que o texto diz. Ele esperava o reino de Deus. Dirigiu-se o quê? Corajosamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. O que José de Arimateia está fazendo ao se dirigir corajosamente até Pilatos e pedir o corpo de Jesus? Ele está rompendo com o Sinédrio. Ele está rompendo com o Sinédrio. Ele era um homem de destaque do Sinédrio. Ele é um homem de prestígio. Todo membro do Sinédrio era remunerado pelo Sinédrio. Então, os bens, os proventos dele vinham desse meio. E quando ele se levanta de maneira corajosa, ele está rompendo com tudo isso. Rompendo. Ele está se expondo. Ele está dizendo aos amigos do Sinédrio que ele não faz mais parte do quê? Do Sinédrio. Não faço mais parte do Sinédrio. Ele pede o corpo de Jesus. Ele compra o túmulo. Ele providencia o enterro. Porque algo no coração dele mudou. Algo no coração de José de Arimateia foi mudado, transformado, por todos aqueles acontecimentos que ele esperava. Porque, diz o texto, ele esperava o quê? O reino de Deus. Porque o reino de Deus sempre deve ser maior que o reino dos homens. Sempre. O grande problema, a grande dificuldade nossa, na nossa caminhada, é que o reino dos homens se torna para nós maior do que o reino de Deus. E daí nós vendemos os nossos princípios, negociamos os nossos valores e não rompemos com o pecado. Não rompemos. Não rompemos com o sistema. Nos acovardamos. Veja, José de Arimateia não é o único. Porque Paulo, aos Filipenses, ele diz: considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Considero tudo como perda, comparada à suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas, eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. Essa confissão de Paulo cabe na vida de quem? De José de Arimateia. Agora deixa eu perguntar uma coisa a você nessa noite. Eu estou encerrando por aqui. Essa confissão cabe a você? Considero tudo como perda? Você considera tudo como perda? Quero convidar você a ler o texto comigo. Vamos lá? Considero. Você deseja perder
todas as coisas por causa de Cristo? Que tal você fechar os seus olhos, abaixar a sua cabeça e perguntar isso ao seu coração? Senhor, talvez a sua oração deve ser sincera, como um dia a minha oração foi. Senhor, eu não tenho coragem de considerar tudo como perda. Mas, Senhor, a partir de hoje, me dá coragem para considerar tudo como perda. Eu já orei assim. Senhor, eu não tenho coragem, mas me dá coragem. Me dá coragem de considerar tudo como perda por causa de Cristo Jesus. Tudo como perda por causa de Cristo Jesus. Considerar as coisas que eu mais tenho no meu coração como supremas, como gloriosas. Eu quero abrir mão disso. Eu quero abrir mão da minha dignidade por causa de Jesus. Eu quero abrir mão do controle por causa de Jesus. Eu vou abrir mão do meu controle, do controle da minha vida. Eu considero tudo como perda para ganhar o Cristo. Cristo, a partir de hoje, controla a minha vida. Controla a minha vida. Transforma a minha vida. Quero convidar você a fazer essa oração. Vamos receber a bênção agora, meus irmãos? Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor fez no nosso meio. Muito obrigado pelo teu amor, pela tua graça, pela tua palavra que nos exorta. Que nós possamos transformar, ó Deus, que nós possamos ser transformados nos nossos corações pela ação poderosa do teu Santo Espírito, Pai. É isso que nós te pedimos em nome de Jesus. Agora, irmãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de nosso Deus e Pai, o conselho, o consolo, o poder e a ação do Santo Espírito de Deus estejam sobre vocês agora e pelos séculos dos séculos. Amém.